Bom dia, pessoal. Aqui, então, vamos dar continuidade na- nas questões do corpo e corporeidade. Hoje a gente vai falar sobre o corpo brasileiro. É bastante interessante, né? A gente definir através do biotipo o brasileiro. O brasileiro, ele pode parecer muito com o japonês, com os traços orientais, como o negro, né? Como o alemão, né? Porque cada um desses tem suas características, né? O japonês ele tem aquela característica mais ou menos própria, né? O negro também, né? O argentino ele tem mais ou menos a característica, o boliviano. E aqui no Brasil essa miscigenação é muito grande do corpo do brasileiro, né? Então, mas o que levou a isso, né? A questão desse corpo do brasileiro. Bom, começa mais ou menos, eu não vou me aprofundar muito sobre paleontologia, sobre essas ciências assim, como evolução humana, antropologia, porque não é o objetivo aqui. Então, para a gente não errar, né? Mais ou menos há 10 mil anos atrás, bem depois dos 240 milhões de anos antes, né, que teve os dinossauros aqui no continente, há 10 mil anos atrás, os primeiros corpos brasileiros, né, os primeiros brasileiros chegaram aqui no Brasil, vindo da Ásia, da África. Isso também é uma coisa bastante questionável entre os estudiosos da arqueologia, da paleontologia. Mas chegaram até aqui e se difundiram, né? Se espalharam para vários lugares do Brasil. Tanto que alguns estudos mostram que tinha no mínimo entre 8 e 40 milhões de habitantes aqui no Brasil. E hoje diminuiu bastante, principalmente com relação a esses índios, né? Claro, na Amazônia, por exemplo, eles diminuíram muito pela doença, pela escravidão, muita coisa. Então esse corpo veio da Ásia, veio da África com os pré-históricos. Aí isso a gente tem bastante documento, né, fóssil em relação fóssil na verdade, mas é em relação à arte rupestre. Que tem no Piauí um grande sítio arqueológico, em Goiás, em Serranópolis também tem. E eles vieram para cá e eles eram caçadores-coletores e com isso eles se espalharam no Brasil inteiro, né? E foram formando tribos, né, clãs, tribos de diferentes características culturais, até 1500. De 1500, que foi o descobrimento do Brasil, né? É bastante interessante a gente falar isso, descobrir uma coisa que nunca teve coberto, né? O Brasil nunca teve coberto, não foi o português que descobriu o Brasil, né? Porque o Brasil nunca teve coberto. E aí, com essa influência europeia, né? Essa visão europeia, muita coisa começou a mudar, né? A influência religiosa, a escravidão de índio e também a miscigenação, né? O mameluco. O corpo do brasileiro já foi se transformando, índio com português e depois, posteriormente, veio uma importante contribuição que é a africana, né? Que veio os escravos para cá. E com isso também foi mudando o corpo, até chegar aos tempos atuais, né? Até os tempos atuais, que esse é o corpo do brasileiro. Então, mas muitos corpos sofreram muito, né? Como o corpo, principalmente o corpo escravo, né? Mas a gente nunca pode esquecer também a questão da cultura, né? Então, cada cultura tem o corpo, ele é um instrumento cultural. Então, se você for pensar os gestos e o biotipo
de certos brasileiros, eles têm muita relação com a invasão holandesa, com a invasão francesa, invasão espanhola, invasão portuguesa, que também definiu, né? É isso. Então o corpo do brasileiro é um corpo difícil de ser, na verdade, definido, né? Tá? Mas por enquanto é isso. Abraço.